Esta é a versão atualizada do Evolucast publicado na semana passada. Dessa vez, corrigimos alguns erros que foram encontrados após as observações de nossa orientadora. No entanto, vale ressaltar que na primeira versão, Caio e Carlos ficaram no roteiro, enquanto eu, Carol, Bruno e César na gravação. Para essa versão atualizada, as correções foram feitas por Carol, Caio e Carlos, todos estudantes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC. A colonização do ambiente terrestre foi um grande passo na história da vida. Temos evidências fósseis de diferentes reinos que demonstram que a conquista desse ambiente por uns acabou influenciando os outros. Essa passagem evolutiva gradual do ambiente aquático ao terrestre estava associada a adaptações que tornaram possível a reprodução na Terra e também ajudaram a evitar a desidratação. Mas antes de falar da transição em si, é necessário entender as diferenças entre os organismos no ambiente aquático e terrestre. Com relação ao ambiente aquático, os organismos presentes nele possuem um habitat que proporciona sustento ao seu corpo, disponibilidade de água que impossibilita a desidratação, oxigênio dissolvido, temperatura estável e meio para a fecundação dos gametas. Já no ambiente terrestre, não há sustento corporal facilitado por conta da água, existe o risco de desidratação, temperatura sujeita a grandes variações e os gametas também podem desidratar. E levando em consideração as teorias de origem da vida mais difundidas na comunidade científica atualmente, o fato dela ter surgido no ambiente aquático é um consenso. Por mais que a origem exata dos seres vivos seja explicada por diversas outras hipóteses, é inegável que um dos mais antigos do qual temos conhecimento viveu nos oceanos, e era mais especificamente um biofilme bacteriano que se acumulava em diversas camadas intercaladas com sedimentos, formando os estromatólitos. Alguns exemplares são datados de 3,5 bilhões de anos atrás. A partir desses e outros procariotos, diversas formas de vida mais avançadas foram se formando com o passar dos anos. Primeiramente, os organismos alcançam a multicelularidade por meio da combinação entre diversas células, processo que possibilitou uma maior facilidade na alimentação, com seres maiores podendo englobar os menores, além da especialização celular, fazendo com que as tarefas fossem distribuídas. Após isso, pelo que a história evolutiva indica, os seres eucariontes se formaram por meio da endossimbiose, processo em que uma célula procarionte englobou, por fagocitose, outra célula que não foi digerida, sendo esta última uma ancestral das nossas mitocôndrias. Desse modo, as células eucariontes foram se desenvolvendo e também puderam formar estruturas multicelulares. Com o estabelecimento da vida multicelular e após alguns eventos de extinção em massa, os mares continuavam repletos de diversidade de vida, com seres das mais diversas formas e tamanhos. A transição da vida aquática para a terra firme só pôde ocorrer de maneira efetiva devido à adaptação das plantas ao novo ambiente, primeiro com a proliferação das mesmas próximas às margens, formando um novo habitat em conjunto com artrópodes. Esses novos recursos teriam pavimentado um novo caminho para os peixes, ainda no período ordoviciano. Nesse período, mais especificamente na era paleozoica, há uma diminuição do nível do mar e passa a ocorrer uma grande migração de fungos, plantas e animais para um ambiente menos úmido. Mas quais teriam sido as primeiras criaturas a realizar tal feito? Bom, começando pelos fungos, é importante ressaltar que suas tarefas envolvem a degradação e reciclagem de matéria, sendo imprescindíveis para as plantas por conta da transferência de alimento e água. Considerando isso, há uma grande probabilidade de a forma primitiva desses seres terem conquistado o ambiente terrestre antes das plantas. Grande parte da história dos fungos ainda é um mistério e pode nos deixar bem surpresos. Um artigo publicado no ano passado demonstrou, por meio de testes rigorosos, que um fóssil de cerca de 715 milhões de anos, encontrado em um pedaço de xisto da República Democrática do Congo, é aparentado aos fungos filamentosos por conta da presença de quitina nesses filamentos, algo que acontece em poucos organismos. De acordo com Benneville e colaboradores, na era neoproterozoica, a superfície terrestre estava praticamente vazia e provavelmente continha apenas bactérias e seus biofilmes. Então, esses fungos possivelmente viveriam em sedimentos, à beira de lagos ou na própria água, se alimentando de matéria em decomposição ou cianobactérias e algas verdes, ou até mesmo estabelecendo relação simbiótica com elas. Além disso, em outro estudo publicado na Botanical Journal of the Linnean Society, em 2016, aponta-se um fóssil de 440 milhões de anos, como um fungo que teria ajudado na preparação do solo para a proliferação de plantas mais complexas. No caso, durante sua existência, praticamente apenas musgos estariam evoluindo no solo. Ainda no caminho da evolução para as plantas terrestres, as embriófita, os fósseis mais antigos inteiros aparecem há aproximadamente 430 milhões de anos.
No âmbito da proliferação no ambiente terrestre, é necessário frisar que as briófitas não podem ser consideradas como grupo de plantas a obter tal feito, por conta de sua reprodução ser dependente da água. As que melhor se adaptaram ao novo habitat possuem tecido vascular, o qual permite a sustentação no solo e ao alcance de grandes tamanhos. Atualmente, esse tecido é encontrado nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, também conhecidas como traqueófitas. E com a chegada das plantas mais complexas, o próximo grupo começa a emergir dos oceanos, os animais, sendo que as subdivisões mais disseminadas e diversas no ambiente terrestre são os artrópodes e os tetrápodes. Começando pelo grupo dos invertebrados, temos nossos primeiros animais em transição, os plateumintos, também conhecidos como vermes do corpo achatado. Porém, eles ainda não são muito familiarizados com o ambiente terrestre, então permanecem próximos à água a maior parte do tempo. Seu sistema de locomoção conta com cílios e é complementado por cordões nervosos espalhados pelo corpo, que permitem maior coordenação na sua movimentação. Tal característica e outras estruturas adquiridas deram a ele a liberdade de poder ambientar a terra, sobretudo a terra úmida. Passando por outros filos, como moluscos e anelídeos, ainda há uma relação de dependência da água, até o momento em que chegamos aos artrópodes, o primeiro dos filos a possuir espécies que não dependem inerentemente do ambiente aquático. Tal conquista seria possível graças à segmentação de seu corpo, presença de exoesqueleto, que confere a resistência e flexibilidade, e apêndices articulados, as patas. Um estudo de cientistas alemães e norte-americanos divulgado no começo desse ano identificou um ótimo candidato deste filo, um ancestral do escorpião encontrado no Zewa. Após a análise dos invertebrados, chega a vez dos vertebrados. Dentre eles, destacam-se os anfíbios, que evoluíram em busca de explorar os recursos presentes no ambiente terrestre. Evidências fósseis indicam um Devoniano superior a cerca de 360 milhões de anos, como a época de origem dos vertebrados terrestres com desenvolvimento à margem das águas. A grande questão que envolve o aparecimento desses primeiros anfíbios pode ser explicada por uma seca temporária nos lagos, onde viviam numerosos peixes no período Devoniano. Ainda não há certeza, mas é possível que esse acontecimento tenha selecionado os indivíduos com capacidade de respirar o ar atmosférico, de resistir melhor à dessecação e até de se locomover em terra em busca de água. Ademais, a falta de inimigos naturais e a abundância desse alimento proporcionado pela diversidade de insetos, plantas e pequenos invertebrados em terra, citados anteriormente, foram fatores relevantes para que esses peixes evoluíssem e originassem os primeiros anfíbios. Todos os vertebrados terrestres, incluindo os anfíbios, são descendentes de uma linhagem de peixes com nadadeiras lobadas. Os peixes pulmonados, contemplando uma série de formas fósseis que variam desde o Eusthenopteron, com forma completa de peixe, passando pelos tetrápodes aquáticos, seres possuidores de 4 membros chamados de Acanthostega, e pelos parcialmente terrestres chamados de Ictiostega, até os anfíbios, e o selacanto apresenta essa característica em suas nadadeiras, que corresponde à presença de ossos nesses locais. Essas nadadeiras com ossos teriam evoluído para os 4 membros usados pelos tetrápodes na conquista da Terra, que posteriormente se subdividiram em diversas outras linhagens. O sucesso evolutivo dos tetrápodes possui clara relação com a utilização de forma muito habilidosa dos 4 membros, que possibilitaram uma locomoção do novo habitat, conferindo uma vantagem para aqueles que soubessem usá-los de maneira mais adequada. A passagem das nadadeiras lobadas para esses apêndices corporais é um processo ainda em estudo, porém as evidências fósseis apontam que, ao invés desses membros terem evoluído aos poucos na Terra, eles primeiro se tornaram remos muito eficientes na mobilidade aquática, presente em grupos como o Acanthostega. O uso para andar é considerado uma pré-adaptação que ocorreu posteriormente. Sendo assim, as características dos tetrápodes evoluíram porque eram vantajosas para os animais que viviam no ambiente aquático, porém foram utilizadas de outra forma no ambiente terrestre. Posteriormente, ocorreram diversos processos por meio de mutações aleatórias que permitiram um melhor desenvolvimento dos anfíbios no meio terrestre, podendo-se citar de modo geral a perda das brânquias nos indivíduos larvais e a aquisição de pulmões nos indivíduos adultos, pele mais fina e vascularizada e futuramente a perda de escamas, o coração com mais uma cavidade permitindo a distribuição de sangue por todo o corpo, sendo essa uma característica que possibilitou o aumento do tamanho do corpo nos animais posteriores aos anfíbios. Desenvolvimento da musculosidade, maior mobilidade na língua dos anfíbios e glândulas orais para facilitar a ingestão de alimentos. Pálpebras móveis e glândulas lacrimais utilizadas contra a dessecação por conta do ar, e gerou-se um tímpano a partir do desenvolvimento de brânquias dos peixes, que reduziram. Ainda assim, os anfíbios não desenvolveram a capacidade de osmorregulação.
As perdas de água pela pele, que precisa ser mantida úmida, e pela excreção, são muito grandes, observando-se ainda uma certa dependência dos anfíbios ao ambiente aquático. A conquista do ambiente terrestre só foi concretizada por alguns seres que desenvolveram o ovo amniótico, estrutura que possui uma bolsa amniótica repleta de líquido amniótico, responsável pela proteção do embrião contra a desidratação e mudanças rápidas de temperatura. Os répteis, aves e mamíferos são amniotas, e a maioria dos membros desses grupos não são completamente adaptados à água ou não retornam para ela durante as etapas iniciais do seu ciclo de vida, ao contrário de grande parte dos anfíbios. Porém, a manutenção e preservação desses dois ambientes são de extrema importância para ver o equilíbrio da vida na Terra. Bom, esse foi nosso EvoluCast atualizado. Agradecemos por nos ouvir e até a próxima!